Caminho Consciência, com Marcelo Quintela. Mas o processo na Nigéria, por exemplo, acontece do seguinte modo: não há lá nenhum tipo de relação com a vida que dê para a pessoa alguma dignidade. Ela quase sempre sofre muita humilhação. O país está tentando se reconstruir depois de anos de guerra civil e décadas de beligerância. O norte muçulmano e o sul cristão estão tentando fazer as pazes, ao menos terem algum consenso. E no sul do país, o lugar onde 99% da população é evangélica, e desses daí, quase a totalidade de uma linha neopentecostal de pensamento, mas para além de qualquer pentecostalismo que já foi genuíno ou então sincero, o que se tem lá são só duas coisas que a gente conhece muito bem aqui. Elas se chamam teologia da prosperidade e a outra teologia aliançada a ela, a batalha espiritual. A teologia da prosperidade que diz que você vai receber bênçãos materiais em trocas de sacrifícios no altar de Deus. E a batalha espiritual, que é para você, fechando todas as brechas na sua vida, não ser roubado naquilo que conquistou, basicamente. Isso está forte lá. E a igreja inteira se rendeu a isso. Inteira, toda. E os que não se renderam fazem pior. Porque vocês conhecem aquela frase que diz que pior do que o pessoal do mal está fazendo é encarar o silêncio dos bons. Os bons lá são covardes. Têm medo de perder o pouquinho de evidência pública que eles possuem. Só que aí você e seu esposo congregam numa igreja, e se não congregar, eles me falaram, não tem como você se casar, não tem como você nem ser sepultado. A igreja, apesar do país ser laico, tem esse poder que a católica teve e ainda possui em muitos lugares do mundo, de trazer as consciências cativas a ela, do nascimento até a morte. A bruxaria que eles acreditam, e sempre acreditaram desde sempre, é a capacidade que eu tenho de estabelecer com você uma relação de inveja ou de ciúmes, de modo que você se põe prejudicado por isso que aqui no Brasil a gente conhece como mal olhado, por exemplo. E desde que a Nigéria é cristã, os bruxos são exorcizados. Só que não tem mais adulto nenhum bruxo lá. Sumiram. Desapareceram. Lógico, os adultos são diáconos, são presbíteros, são pastores, são membros comungantes, querem alçar cargos, melhorar a vida, eles fecham as brechas da vida, eles evitam cometer os pecados da igreja, os pecados que a igreja concebe como pecado. Eles não querem mudar essa pegada de serem bons cristãos. Eles chegam então no sacerdote e dizem: olha, a gente continua desempregado e o meu filho mais velho, mais novo, continua com febre. Então ninguém pode admitir que cometeu pecado algum, e todo mundo precisa viver na mais ampla falsificação do ser, porque se alguém souber que você faz o que ele também faz, mas o dele ninguém sabe, você vai ser exposto publicamente ao desprezo, e então vai perder tudo aquilo que você tem. Seu cargo, sua capacidade, possibilidade de mandar, de comandar, de dizer você para lá, você para cá. Isso é de uma importância radical em mentes que não têm a estima trabalhada e tem uma história de miséria. Não é a gente, não. É você, mulher. Você pulou a cerca de casa? Não pulei. Você, marido, você pulou? De jeito nenhum. Então vocês fizeram o que vocês não deram o dízimo, só pode ser isso. O dízimo, as ofertas e as campanhas, inclusive. Demos tudo. Tudo. Ou como um irmão meu lá de Santos,
que, graças a Deus, está liberto, lá na Estação do Caminho. Ele disse que o processo dele começou quando ele já não tinha mais roupa para dar, não tinha mais o carro para dar, já tinha dado a chave do carro, não tinha mais o que sacrificar nas fogueiras todas que foram queimando os bens dele todo, e nada acontecia. Então, ele um dia pegou, tirou o relógio importado, tentou vender, valia $1.600. O relógio deram para ele $500 e ele falou: não vou vender assim, tão barato, tão pouco avaliado. Eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor. Eu vou colocar dentro da oferta mínima, o saquinho de oferta mínima era R$ 2.500 para aquela campanha. E ele colocou o relógio com uma anotação dizendo: não me sobrou nada, mas eu dou a única coisa que eu ainda tenho. Que avaliaram muito pouco. Eu sei que se você transferir o dólar para o real, vai dar o valor da campanha. Então, inclua meu nome na campanha, por gentileza, e procurem vender o relógio para que eu possa entrar. Tal. E aí veio a resposta, dizendo que ele foi aceito a participar da campanha. E, passado um tempo, ele testemunhou da televisão o relógio dele no braço do pastor. Aí as pessoas vão acordando, mas não é fácil acordar não, meu irmão. Não é fácil acordar. Lá em Santos também recebi um rapaz que era intercessor antes das reuniões de culto de uma igreja. E ele tinha que orar por cada banquinho. E ele fazia isso com o melhor coração dele. Você sabe que é com o melhor coração que o pessoal fez isso. E Deus cuida dos seus pequeninos. E ele estava lá orando por cada banquinho. Ele ainda não tinha cacife para ser do Ministério de Louvor. Teve que ser do de intercessão. Lamento. Fica lá. Ele passava o dia orando. A igreja é muito grande. O dia orando. E quando ele estava cansado, esgotado, acabado, um salão desse tamanho, alguém chegou para ele e teve uma revelação. E disse para ele: meu irmão, está faltando um demônio. Tem um único ainda no lugar. Mas não é possível, estou orando o dia inteiro aqui. Mas tem um ainda, tenho certeza, e ele vai atrapalhar o culto. Então me diz, cadê ele para eu poder correr atrás dele? O bichinho já estava cansado. Sem brincadeira, ele estava no absoluto limite das possibilidades dele. Foi ali que chegou no... Chega mesmo agora, acabou. Porque o moço revelou para ele que o demônio estava na corrente elétrica. Verdade. Ele olhou para aquele salão imenso, olhou para a tomada, para as luzes, disse: não, então para mim chega. Eu não posso com um diabo à velocidade da luz. Foi verdade. Foi verdade. Que eu nem sei contar piada. Foi verdade. Mas foi bom, porque acabou de esgotar. Porque se o cara não morre, não nasce para o Evangelho de Jesus. Então tem que morrer mesmo. Tem que apanhar, tem que sofrer. É misericórdia de Deus na vida dele. Se ele for levado ao extremo da impossibilidade. Agora, no caso da Nigéria, e no caso africano, a questão é a seguinte: eu não tenho pecado, minha mulher também não. Então, do que se trata? Não sei. Alguém. Quem mais mora lá? Mora só meus 2 filhos, o que vive doente e o outro. Traz o outro. Traz o outro que eu quero saber o que está acontecendo. E eles vêm com o menino, igual Davi foi apresentado a Samuel. Acontece que, dessa vez, o sacerdote tem a seguinte questão: é ele. Ele é bruxo. É uma criança bruxa. Está enfeitiçando o irmão. E não permite a vossa prosperidade.
É uma questão de vida ou morte agora. Se ele não for exorcizado, você perde um filho, você perde seu emprego, você ganha um câncer. Sua vizinhança vai trabalhar contra a família. Vocês vão ser expulsos do vilarejo. E a desgraça começa. Não precisa ser na favela, na subcultura, na periferia, dentre os não estudados. Lá não tem a ver, é rico, pobre, estudado ou não. As crianças do nosso orfanato têm dificuldade de serem atendidas no hospital, porque eles não querem mexer numa criança bruxa. Aí o pai traz a criança, eles trazem o filhinho. E ele passa por um processo de exorcismo. O exorcismo custa um dinheiro X, você sabe, a gente já falou tanto sobre isso. E algumas crianças que a gente foi resgatar estavam há 8 meses internadas sob um processo de libertação. 8 meses. Para justificar essa grana, precisa fazer coisas. Não adianta orar, porque orar, francamente, todo mundo sabe, todo mundo pode. Mas tem coisas que só sacerdotes podem fazer. Pingar a velinha acesa no abdômen dela, só ele faz com poder. Pingar seu próprio sangue no olhinho dela ou no ouvido, só ele pode, porque é o sangue do sacerdote. Você nunca ouviu um sacerdote aqui no Brasil dizendo na TV o tempo todo: você é curado aí, mas o sacerdote aqui paga o preço. A mesma coisa lá. É a decadência religiosa extrema, denunciada agora nesse livro. Isso aqui é um livro denúncia, é jornalístico, é reportagem, é foto. Difícil de fazer, as editoras abrem e têm ânsia de vômito com isso aqui. Elas querem contar essa história aqui de trás, ó, histórias de ficção da literatura contemporânea. Uma jornada ao mundo do nada. Toda editora quer contar uma jornada ao mundo do nada. Os livros hoje que estão de ficção à venda, com milhares de edições vendidas, são essas, aonde há revelação de grandes mistérios em meio a uma cultura mística. Anjos e demônios seguem a sombra de feiticeiros, bruxos, anciãos, sacerdotes do bem, do mal. Você na sua cabeça tem um monte de livro, e eu vejo na mão dos adolescentes o tempo todo, para cima e para baixo, os livros acerca disso. Todos envolvidos no desaparecimento de milhares de crianças. Até que uma verdadeira operação de resgate invade o domínio das trevas. Virou um filme. Visita seus templos e dá início à batalha para libertar as crianças bruxas da África cristã. A diferença é que, nesse caso, não há ficção nenhuma, é tudo real. Não serve para nos distrair. É um documento missionário, antropológico, do que está acontecendo agora. E o fato disso ser verdade faz com que um monte de editora não deseje ter, porque não diz respeito à linha editorial que eles seguem. As editoras fotográficas também não podem, porque livro fotográfico é para a gente deixar na mesa, a fim de que decore a mesa e nossas visitas possam, então, folhear o livro. Só que esse livro não pode ser meramente folheado, sem algum envolvimento com o que aqui está se dando. Como é que você vai folhear um livro que a gente teve que selecionar as fotos para não deixar aí aquelas nas quais as coisas são insuportáveis de serem vistas? Nossas fotos não são recortes de jornal de ninguém, são nossas. Que Leonardo Lepsch, um fotógrafo de Londres, disse se podia nos acompanhar à missão. De última hora apareceu, filho da nossa irmã, que aqui no Brasil, Lepsch também, Isabel.